Boa noite a todos. Sejam bem-vindos a mais uma palestra aqui da APACAMI. E hoje nós temos algumas novidades aqui, né? Primeiro, esse mel vermelho que foi discutido durante toda essa semana. O mel vermelho vem de onde mesmo? Cadê o Marcos? Cadê você? Paraibuna. Cheguei. Então eu vou passar aí para vocês experimentar todos. Aí tá com as colherzinhas. Cadê a... Eu nunca tirei. Nunca tirou desse mel? Por favor. Primeira vez? Oi? Eu não era para As colheres Oi? É feito de... É cruzamento de abelha com pagalume, deu esse mel aí. O que você trouxe, Zé Maria? Nossa senhora. Não, aqui é todo meu, cara. Eu não sei fazer. Bom, para começar, dizer que essa palestra está sendo gravada na TV APACAMI, no YouTube TV APACAMI. E também nós temos aqui uns brindes, uns cafés, uns bonés, uma camiseta, uns livros aqui, né? Agora o Zé Maria trouxe umas frutas aqui, ó. Até moia. Até moia, Zé Maria? A fruta do conde? É. Fruta do conde. Depois não sortear. Nós estamos aqui desafetados porque o nosso auditório aqui do lado, mas infelizmente o pessoal foi embora, na mão. Estamos improvisando aqui, mas logo nós vamos ter nosso auditório aí, tá bom? Nós terminamos o último curso aí, o curso número 207. Tem alguém aqui que fez o último curso, não? Eu convidei o pessoal, não chegou ainda, tá certo? Outra coisa, essa revista, alguém já recebeu ou não? É a última. Recebeu já? É a última que foi, a minha não chegou ainda, né? Só você acho que recebeu. Não abriu ainda, tá? E também dizer que o Congresso de Copenhague fecha amanhã. O senhor é que trouxe. Alguém aqui já fez Fez, Alexandre? Zé Maria? Ninguém fez, escreveu o Congresso? Selva já fez? Quem mais aí? Ninguém mais vai para o Congresso? Orlando? Eu gostaria. Puxa, Edivaldo, vai. Você vai, Janice? Vai. Você vai também. Então, tem até amanhã para vocês fecharem esse Congresso, tá? Espera um pouquinho, Janice. Deixa eu cantar uma nela. Tá. Para devolver. Para devolver, tá certo. Amanhã, dia 3 de abril, então fecha o Congresso, tá vendo? Tá bom? E esses convites, todos receberam isso aqui, ó? Todos receberam? Também não recebi. Também não, Selva? Ruim. Tá ruim. Não deu pra ver, né? Então, junto com isso aqui foi a promoção que nós fizemos, né? Então, aproveitem essa promoção. Como está difícil chegar essas cartas, convite, nós vamos prorrogar isso até o final de semana, tá? Até sexta-feira, vamos prorrogar isso aqui da Érica. Aí depois prorroga semana também. Entendeu, né? Pessoal, alguém foi visitar a obra aqui da nossa nova loja? Alguém foi? Passou na frente. É que depois da 5 fecha, né? Fica difícil a gente ver. Mas está sendo construído lá um novo auditório, nova loja e algumas coisas a mais. Uma Casa do Mel. Casa do Mel, se preparem. Casa do Mel, você tem que estar cadastrado. Tem cadastrado, tem que estar no GEDAV, no Computador Rural, para poder tirar a nota fiscal, para poder vazar o mel. Senão ele não permite, né? Porque aí você apoia no CIF, né? Nós vamos tirar o CIF, Serviço de Inspeção Federal. Então vai ter que ter toda a documentação em dia. É isso. Própria vermelha. Melhor maneira de tomar prova, pessoal. 50 gotas, 500 ml de água do mundo inteiro. Em homenagem ao Álvaro, que o camarada aí que participou lá do projeto da própria vermelha, eu trouxe para cá para ele ficar tomando. Então hoje nós temos um prazer enorme de trazer aqui o nosso palestrante, que é o Danilo Sozzi Peranovic. É isso mesmo? Peranovic. Teremos como palestrante Danilo Sozzi Peranovic, zootecnista especialista em apicultura e meliponicultura. Atua como prestador de serviço a Suzano S.A. na equipe de relacionamento social, programa Comércio no território do Vale do Paraíba e Alto Tietê. Demais atuações, inspetor interno do programa orgânico para certificação PBR e na NOP, vai explicar isso, e eu, quer dizer, Brasil, União Europeia e a América, né? Consultor técnico apícola, consultoria estruturada para implantação e fortalecimento no cooperativismo e associativismo na agricultura familiar. É extensionista em desenvolvimento de canais de comercialização e agregação do valor nas cadeias de valor, construções de acompanhamento, programas de desenvolvimento territorial em cadeias de impacto regional, nossa senhora, treinamento, criação de protocolos de prevenção
de acidentes com colmeias. E além de tudo, mais importante de tudo, ele é apicultor, tá? E o assunto, o tema do programa é: o que é o programa Colmeia de Suzano? Abrangência de atuação, indicador de 2024, funcionamento do programa de Colmeia. Agora vamos receber o nosso Danilo, uma salva de palmas para ele, e vai explicar tudo direitinho para todos nós aqui. Seja bem-vindo. Muito obrigado, Eloy. Boa noite, pessoal. Dá um espacinho aqui para a gente poder conversar um pouco. Seguinte, quando eu falo palestra, geralmente é um cara falando. Eu não gosto muito dessa questão de palestra, né? Então vamos fazer disso um bate-papo, uma conversa. Então, se tiverem dúvida, me interrompem, se tiver algum ponto, para a gente poder ir batendo um papo. Fechado. Então, como a Eloy disse, né, o programa Colmeias, vou falar um pouquinho sobre o programa Colmeias. O programa Colmeias, ele veio lá da FIBRA com o intuito de fazer o uso das fazendas com a parte social. Foi um programa que iniciou lá por volta de 2010, na região de Capão Bonito, onde alguns agricultores já utilizavam as áreas da FIBRA na época para produzir mel e própolis. E aí que a FIBRA pegou e sacou, né? Poxa, por que não fazer disso para um programa? Então começou a fazer parceria com organizações de apicultores para que eles sejam beneficiados dentro da área de atuação da Suzano. Então, eu atuo no programa Colmeias, na região do Vale do Paraíba e Alto Tietê. Né? Hoje, de 2023 para cá, eu com a equipe Oeste-Sul do programa Colmeias São Paulo, a gente está fazendo uma padronização do programa Colmeias São Paulo. Né? Lógico que o programa Colmeias não existe só no estado de São Paulo. Né? Em todas as unidades de fábrica possui Maranhão, Espírito Santo, Mato Grosso do Sul também. Então, o programa Colmeias faz parte da equipe do relacionamento social e atua com regiões que têm o impacto da empresa. Qual que é o objetivo do programa? Né? A gente tem dois objetivos principais, que é o uso múltiplo da floresta. Né? O que é esse uso múltiplo da floresta? Fazer um resumo e deixar de forma bem prática para vocês. Tem uma certificação que exigem para poder fazer a exportação da celulose dentro da Suzano. Né? E essa certificação, um dos pontos que ela exige é o uso múltiplo da floresta. Que raio é isso daí? É o seguinte, trocando em miúdos. Quer plantar eucalipto para produzir o celulose? Pode. Porém, a região que está sendo impactada por essa produção tem que fazer usufruto desse pasto agrícola dessas fazendas também. No caso, a instalação de apiários. Tá? Então, proporciona o uso múltiplo da floresta, mas principalmente para promover o desenvolvimento da cadeia apícola regional de atuação. Então, a gente atua com a questão da geração de renda, qualidade de vida das comunidades dos beneficiados e contribuição e conservação do meio ambiente também. Né? A gente fala que os apicultores dentro da Suzano são os nossos guardiões, né? Porque muitas vezes é o apicultor que avisa que está tendo um incêndio dentro da fazenda, que está tendo vandalismo dentro da fazenda, que está tendo roubo dentro da fazenda. Então, de que modo, né, fazer esse fortalecimento da cadeia produtiva regional? Então, contribuir com a profissionalização de apicultura a partir de demandas que a gente traz deles, né? Promover a inclusão social nas atividades apícolas. A gente tem um exemplo muito bonito em Redenção da Serra, que é o Felipe. Ele é bem famoso na região lá, que é um garoto com síndrome de Down que atua na apicultura. É lógico que não tem 500 mil colmeias, mas tem as suas 30 caixinhas ali que ele, junto com a madrinha dele, que é a cuidadora, desenvolve, né, e faz dele ter a sua geração de renda ali também, né? Que isso é uma parte muito importante. Capacitar as associações participantes, trazendo as demandas e fazendo articulações com parceiros para que essas demandas sejam resolvidas. Promover o atendimento às conformidades legais das associações, porque para fazer parte da Suzano, como beneficiado, a associação tem que estar em dia. Né? Então a gente tenta fazer associações para ter seu estatuto direitinho, ata de eleição, regimento interno, contribuir com a obtenção de certificação que agregue valor ao produto. Esse é um ponto importante que a gente da turma lá do Vale do Paraíba, a gente junto com o apoio do SEBRAE e do Instituto Federal, a gente está sendo encaminhado para a indicação geográfica do mel do Vale do Paraíba. Então esse foi um processo aí de 5, vai para o 6º ano agora. Na fase final, a gente está aguardando a aprovação do Ministério da Agricultura para que a gente ganhe essa certificação, mas esse reconhecimento do IG. E estimular a diversificação dos produtos visando acesso a novos mercados. A gente tem aqui um exemplo, aqui, a Janice. Né? A Janice não foi a primeira que trouxe o mel cremoso para a região do Vale do Paraíba e Tietê, mas foi um curso que nós trouxemos do pessoal do Oeste Sul e alguns apicultores se destacaram com a questão do produto mel cremoso, né? Trazendo
maior agregação de valor ao produto, tá? Então, a gente apoia associações cooperativas, né, que são parceiros da Suzano a partir de articulações com parceiros. Essas articulações com parceiros, a gente caiu na questão do arranjo produtivo local. Não sei se vocês já ouviram falar dos APLs hoje, conhecidos como CPLs. Então a gente vem firmando parcerias com o Sebrae, CAT, universidades, trazendo essas demandas dos apicultores e buscando a eficiência dessas organizações para poder colaborar com o desenvolvimento da cadeia local. E além disso, tem a questão do uso do pasto apícola, né? Não é só usar o pasto apícola. Para cada apicultor que utiliza o pasto apícola, para cada colmeia instalada, é cobrado 2 kg instalado por ano. E esses 2 kg de mel não vai para a Suzano, vai para a associação, a organização que ele pertence, como forma de estar contribuindo, né, para o desenvolvimento da organização também. Tá? Então vamos botar um exemplo aí. Uma associação que tem 200 colmeias dentro da Fazenda Suzano. Essas 200 colmeias, 400 quilos. Vamos chutar, só para ficar fácil a conta. R$10 o quilo do mel, que vai gerar R$4.000 para a conta da associação, tá? Que pode estar transferindo em compra de material, compra de equipamento. É um número simbólico, tá? A gente pode ter muito mais que isso daí. E qual que é o ponto de recurso que a associação utiliza, né? O que a Suzano utiliza para o beneficiamento da cadeia? Então, essa questão da assistência técnica, a gente tem essa questão de estar trazendo um diagnóstico de cada organização e de como o grupo, né, vai atuar. Vou dar um exemplo para vocês, os apicultores e as organizações que a gente tem na região Oeste e Sul é totalmente diferente das regiões que a gente tem no Vale do Paraíba e Alto Tietê. É uma cultura apícola diferente que eu falo, né? Onde a Oeste e Sul realmente tem apicultores que trabalham, que precisam da apicultura. Apicultura com 2.000, 4.000 colmeias. Enquanto no Vale do Paraíba, a realidade é totalmente diferente. Apicultor grande no Vale do Paraíba tem 200, 300 colmeias, né? Então são demandas diferentes que a gente traz em cada situação. E para cada demanda diferente, é um parceiro diferente. Então a questão do acesso à pasta apícola, que eu já comentei para vocês, tem a participação dos espaços de sustentabilidade. Em todas as unidades de fábrica em São Paulo, em algumas regiões do Brasil, tem os espaços de sustentabilidade. O que é o espaço de sustentabilidade? São as lojinhas onde os apicultores comercializam seus produtos ali dentro para os funcionários da Suzano, né? Então no estado de São Paulo a gente tem unidades em Jacareí, Suzano, Mogi das Cruzes, Limeira e Suzano. Participações em eventos gerais da Suzano, né? Então, durante todo o ano a Suzano faz eventos onde atrai muitos, não só os funcionários que eles têm, mas o público das cidades. Então a gente traz os apicultores e organizações para estar colocando esse mel, esse produto aí para estar comercializando. Às vezes os apicultores participam das lojinhas, né? Que toda lojinha funciona uma vez por semana. Então eles falam, poxa, eu não vou mais na lojinha, né? Uma vez por semana eu vou lá, vendo 2, 3 potinhos, não vale a pena. Mas a gente traz muitas organizações para essas lojinhas, porque a questão não é vender o potinho na semana, mas é divulgar os produtos que você tem. Vou dar um exemplo de uma apicultora que todo final do ano, a Suzano, todas as equipes, né, social, silvicultura, RH, eles compram muitos brindes para distribuir para os funcionários. Uma apicultora no final do ano vendeu em torno de 20 a 25 mil reais só de produtos, tá? Então, assim, para um apicultor que tem 200 colmeias, no finalzinho do ano é um dinheirinho bom que entra, né? Então colabora um pouco com essa questão de canais de comercialização. E como eu falei para vocês, o retorno desses 2 quilos, né, que vai como renda de fundo de reserva para a associação. Essa questão de fundo de reserva, a partir dessa contrapartida do arrendamento, é uma coisa que a gente leva muito a sério, né? Tanto que no final do ano, a gente pega todas as ações e pega a declaração da organização para saber o quanto de recurso foi gerado dentro da organização a partir da contrapartida. Então, como eu falei, né, essa parte de assistência técnica para o desenvolvimento da cadeia, a gente atua muito com cadeias produtivas, que no caso aqui são os arranjos produtivos APLs, hoje mudado para CPL, né, cadeia produtiva local. Então, no Vale do Paraíba, a gente tem o APL do Vale do Paraíba, né? É esse que a gente está tocando na questão do IG do Mel do Vale do Paraíba, que foi reconhecido em 2013 pela Secretaria do Desenvolvimento Econômico e agora, recentemente, recebeu o recadastramento como CPL também. Então, tem como organizações, associações de São José dos Campos, na atividade da Redenção da Serra, São Luís Paraitinga, São José dos Campos e Taubaté também, né? E dentro dos parceiros que estão dentro desse CPL, a gente tem a Suzano, Sebrae, que aqui está antiga, a CDRS, quando estava a bagunça lá da Cátia, né? Defesa Agropecuária, Unital, algumas prefeituras como a de Taubaté e Tremembé colaborando também,
além das associações que estão integradas e beneficiadas do programa Comércio. E a gente tem toda a reunião, agora primeira quarta-feira do mês. Depois a gente atualiza, que eu acho que mudou de novo, tá? Exatamente. E depois eu passo para você todos os horários certinho, tá, Eloy? Além do APL do Vale do Paraíba, a gente tem um APL que a gente acompanha no Polo Cuesta, que é da região Oeste e Sul. E esses sim são formados por associações com apicultores maiores, né? A região abrange toda a região do Polo Cuesta, né? Então, Anhembi, Botucatu, Bofete, Tatinga, São Manuel, Pardinho. Então, são referências aí da apicultura no estado de São Paulo. São 15 instituições que pertencem a esse CPL, né? Incluindo Suzano, Duratex, Bracel, Instituto Federal, Sebrae, Senar, CAT, a Unesp de Botucatu, Banco do Brasil. O Banco do Brasil participou de uma parceria que teve um fomento de um projeto, não lembro agora qual que foi o valor do projeto, mas conseguiram uma verba boa para as organizações e envolvendo 3 associações aí do Polo Cuesta, né? De Botucatu, a Apicuesta, que é de Tatinga, se não me engano, e a Mari, que eu não lembro onde que é, mas é distrito do suporte do Polo Cuesta. E agora a gente tem também a do Alto Tietê, né? Que ela foi reconhecida em 2022. Porém, nesse recadastramento aí de transformação para a CPL, a gente não conseguiu recadastrar por conta do gestor lá do CPL, mas a gente vai recadastrar esse ano para poder tocar. E tem como os principais municípios, né? Mogi das Cruzes, Salesópolis e Guararema. E tem como os participantes, né? Suzano, Sebrae, CAT, a FATEC, que é as 2 universidades que tem na região, Condemate, que é um consórcio que tem lá de municípios. Agora, recentemente, entrou o consórcio Três Rios também, que eles estão com um projeto muito legal dentro do CPL, que é eles pegaram todos os 5 municípios que pertencem ao consórcio e eles conseguem fazer a comercialização entre eles. Então, a gente sabe que o SIM a gente comercializa só dentro do município. E para os municípios que estão dentro do consórcio, eles conseguem comercializar entre eles ali também. O Instituto Suinã, que trabalha com a questão de diagnóstico, de relacionamento, diálogo também, e as associações Agriaps e Acamate. Além da Defesa Agropecuária, a MN Próprias teve um tempo que participou, que é um entreposto que tem em Mogi das Cruzes, né, mais focado para próprias do que para mel, e a Fundação Florestal. Essa data aqui depois eu confirmo com vocês também que teve algumas mudanças, tá? Então esse mapa aqui é mais para vocês terem uma ideia da atuação da Suzano no estado de São Paulo. Né? Não que a gente tenha associação em todos esses municípios, mas temos apicultores dentro desses municípios. Então, a União vai representando a região Oeste e Sul de atuação e no Vale Paraíba Alto Tietê, a região Verde ali. Tá tudo bem? Nenhuma dúvida? Qualquer coisa vocês gritam, hein? Então, aqui são as associações que são as beneficiadas pelo programa. São 16, 17, se eu não me engano, né? Então, a Associação de Avaré, a Associação do Polo Cuesta, de Itapeva, Capão Bonito, Alumínio, Itapetininga, de Buri, a APTA de Sorocaba, que é a parceria junto com a APS, a Opamel, que eu não lembro de onde que é, a PSOL de Botucatu, Minhoca, que é de São Luís Paraitinga, a Pax de São José dos Campos, a Pixinga também de São Luís Paraitinga, a BMASP de Caçapava, Camate de Salesópolis e Nutri de Redenção da Serra. Então aqui são os números de 2024 que a gente recolhe. Então foram 16 associações, né, totalizando 535 apicultores. Esses 535 apicultores não são todos que estão dentro do pasto apícola da Suzano. Quando a gente traz uma organização que é beneficiado, a gente acaba contabilizando todos os associados, porque todos eles têm chance de estar utilizando o pasto apícola. Tá? E sem contar que como a gente atua dentro do CPL, para o desenvolvimento da cadeia apícola, eles indiretamente são beneficiados também. Tem algumas exceções, né? Por exemplo, vamos pegar a Pacame. Vamos supor que a Pacame lá se tornou beneficiada da Suzano. O Eloy comentou lá que tem 2.000 associados, né? Aproximadamente. A gente vai contabilizar os 2.000 associados? Não. A gente vai pegar os associados que vão utilizar o programa em determinada região, né? Então, se vamos utilizar a área do Vale do Paraíba e Tietê, quantos apicultores se beneficiariam com aquela região? E aí a gente vai contabilizar esses apicultores, tá? Outro exemplo é a Camate de Salesópolis. A Camate é uma cooperativa de eucalipto. Tem lá seus 200, 300 cooperados. Só que o número de apicultores que estão ali é bem menor. Então a gente não contabiliza esses 200, 300, contabiliza só os apicultores que estão para utilizar os benefícios do programa. Então são 3 cadeias produtivas locais hoje, que são as CPLs, que são reconhecidas pelo Secretaria de Desenvolvimento Econômico. Então no ano de 2024, só nas áreas da Suzano, a gente produziu 239 toneladas. Tá?
para a gente da Suzano é bem representativo, porque é uma produção que vai além de só da produção do eucalipto, né? Então, jura uma geração de renda ali. Colmeias dentro da Suzano do ano passado foi 15.800, para esse ano a gente tem uma expectativa aí de 20.500, né? Então é um número bem representativo. Que empresa que vocês conhecem que tem tantas colmeias dentro aí da área para uso múltiplo? Como? Acho que era o senhor Alcide tinha 18 mil, né? Associados. Tinha 18 mil, só ele. Mas tem alguma empresa que tem tanta colmeia assim no uso múltiplo? É difícil, né? A gente sabe que tem muitas empresas de eucalipto, né? A Bracel, muitas, né? A Bracel, a LT Celulose em Minas, né? Algumas, né? Só que nenhuma chega perto desse número. Então é um número bem representativo. E isso só o estado de São Paulo, tá, pessoal? Gerando aí uma renda a partir da produção só de dentro da Suzano de 1 milhão, quase 2 milhões de reais. O valor da contrapartida, que é aqueles 2 quilos que eu comentei para você, chegou no ano passado no valor de 150 mil reais. Entrando para as organizações, tá? Então aqui algum dos parceiros que estão dentro dos APLs que acabam beneficiando aí na questão da cadeia produtiva, né? Então o Sebrae tem muita atuação junto com a gente, a CAT também, FATEC, o OMC, a Prefeitura de Salesópolis, Condemate, Instituto Surinam. Bom, são vários, né? Isso engloba não só empresas privadas, mas organizações como o Instituto Surinam e universidades também, tá? E o mais importante, né, a gente vem muito conversando com o pessoal da defesa agropecuária para facilitar para os apicultores que estão dentro da Suzano a questão do GDAV, né? Isso é uma coisa que a Suzano cobra muito dos apicultores, porque não adianta só a gente ter produção, ter geração de renda, se o apicultor não está de acordo com as regras que tem que ser, né? Então a gente encontra alguns conflitos, mas a gente aos poucos vamos tentando costurar, né, esses problemas para a gente poder conseguir que todos os apicultores estejam tudo registrado de DAO, tudo certinho. Então, alguns pontos do critério de participação, é bem por cima isso, porque acho que depois eu vou conversando muito com o Eloy, né, e a gente pega os detalhes de como que funciona essa questão da participação de como beneficiado do programa. Então, o programa ele é parceiro somente de organizações de apicultores. Nunca é feita uma parceria direto com o apicultor. Na antiga Suzano, antes da fusão com a Fibria, era um pouco diferente. Eles faziam parceria direto com o apicultor. Hoje não, a gente traz só dentro das organizações para poder facilitar toda a gestão do programa. Então, quando a gente fala no desenvolvimento da cadeia apícola, a gente trabalha também com a questão de gestão dessas organizações. Então, uma coisa que a Suzano obriga das organizações é que tenham, né, o estatuto, documentos fiscais e contábeis todos em dia, né? Questão de obrigar foi meio forte, né? Mas pelo menos encaminhar para que esteja de direito. Certo, Janice? A Janice foi beneficiada também pela APAX, lá de São José dos Campos. E aí sentava lá, o Danilo, o chatão. Janice, cadê o regimento interno? Então está com as obrigações estatutárias em dia, implantar o regimento interno, né? Muitas associações a gente encontra que tem só o estatuto e fica bom, né? É bom ter um regimento interno, porque o regimento interno tem essa facilidade de sempre estar mudando, se adequando com as necessidades que aparecem. E uma das coisas que a gente tenta puxar muito é que dentro do regimento interno tenha um ponto só do programa Colmeias, para facilitar a organização da associação. Possuir ou criar um fundo de reserva justamente para poder receber aquele valor dos 2 kg de mel, tá? A gente faz um contratinho, né, que é um termo de parceria, que não lembro se é de 2 em 2 anos ou de 3 em 3 anos, e a cada ano que vem a gente inclui um aditivo com as fazendas que estão disponíveis para a associação estar utilizando como pasto apícola. E uma coisa que a gente sempre pede todo ano, atualizadinho. Lista atualizada dos associados, para quê? Para a gente poder contabilizar aquela questão de beneficiado. A ata, estatuto, algum documento que registra a diretoria atual, o que implica que a associação seja responsável com a questão estatutária. Então, ter em dia a diretoria, né, ter em dia as assembleias e o comprovante de conta bancária jurídica da associação, para que a gente receba essa declaração no final do ano de quanto foi montado do fundo de reserva. Aqui é só um exemplo que a gente não é simplesmente a gente abre as portas das fazendas para os apicultores utilizarem as áreas. Tem todas umas regrinhas, né, que a gente utiliza, não é qualquer fazenda que a gente disponibiliza. Então a gente alinha muito com o pessoal da silvicultura e colheita quais fazendas vão disponibilizar para as associações, né? Vou dar um exemplo aqui bem rápido. Fazendas com até 2 anos de plantio não são utilizadas para apicultores. Por quê? Porque esse período de até 2 anos tem um manejo muito intenso, controle de formiga, adubação e assim vai. Então a gente precisa muito com a segurança dos colaboradores da Suzano, assim com a segurança dos apicultores e a saúde das abelhas ali também, né?
Por exemplo, fazendas que são muito visadas com roubos, vandalismo ou queima, a gente nem disponibiliza para os apicultores para evitar encrenca. Tá? E assim, todas as fazendas, cada apiário que tem dentro da fazenda Suzano é georreferenciado e atualizado numa plataforma dentro da Suzano. Né? Para que isso daí? Para a própria segurança dos trabalhadores da Suzano. Né? Eles vão fazer qualquer tipo de manejo lá, a primeira coisa que eles fazem, entram no mapa e observam onde que tem colmeia. Putz, tem colmeia aqui, vou avisar o Danilo, vou avisar o Piero, lá na região mais sul, o que a gente pode fazer, se eu entro, se não entro, o que a gente faz. Então a gente tem todo esse controle aí, que é desgastante pra caramba. E eu acho que eu vou citar um ponto aqui interessante, que esses aqui, cada pontinho, são apiários de apicultores que estão sendo beneficiados pelo programa Colmeias. Principalmente na região oeste e sul, a gente tem muito problema com apiário clandestino. O que são apiário clandestino? São apicultores que não pertencem às organizações e invadem as fazendas para instalar colmeias. Esse é um grande problema para o Suzano. Não por questão, putz, os caras estão usando a área e não estão sendo beneficiados, não estão sendo contabilizados, não. É muito mais por questão de segurança. Não só do pessoal da Suzano, mas para os próprios apicultores que estão utilizando ali também. Então, assim, conhece alguém? Poxa, vamos lá conversar com o pessoal do Suzano, vamos conversar com as organizações, vamos tentar fazer um bem bolado aí. E é muito apicultor. Tem fazenda que a gente encontra, chega de 2.000, 3.000 colmeias que estão ali dentro. Então, aqui só para vocês terem a noção da dimensão, né? Como eu falei para vocês, a Vale do Paraíba e o Tietê é outra apicultura, né? Olha o tanto de apiários que a gente tem como comparado à região oeste-sul. Pode perguntar. Thomas, surgiu uma dúvida. Por que teria tanto interesse do clandestino? Obrigado. Por que teria tanto clandestino, apicultor clandestino dentro das fazendas? Qual seria a vantagem de alguém clandestinamente colocar uma pequena ou uma grande quantidade de colmeias? É por ignorância de associar-se, junto com a associação chegar na Suzano, ou tem alguma outra razão que isso acontece? Eu acho que são 2 pontos, tá? Thomas, de não querer se associar, de não querer pagar a joia, de não querer pagar a mensalidade, de não querer pagar o fundo de reserva. Mas outro ponto, porque é o seguinte, na região Oeste-Sul, como vocês viram, é lotado de apicultor. Para vocês terem ideia, em 2022 ou 2023, a associação apta ficou sem pasta apícola, porque todas as fazendas da região dela foi cortada. Então é muita gente dentro para pouca fazenda ali dentro. O que os apicultores clandestinos fazem? Em vez de entrar para a associação e esperar a tua vez de utilizar, eles encontram o caminho mais fácil que já utilizar de qualquer jeito. Então muitas vezes eles entram em fazendas que às vezes não está apta para receber apicultor, entram em fazendas que estão com superdotação de apicultores que já são sendo beneficiados, tá? Eu acho que são esses 2 pontos, mas principalmente porque não querer arcar com as responsabilidades dentro de uma associação. Por favor, se também quiser fazer uma pergunta, levanta o braço para chegar o microfone, para que todos escutem. O Marcos, aquilo ali, Bugi das Cruzes. Eu sou de Poá, moro em Poá, mas eu tenho abelha já há 45 anos, inclusive numa fazenda que o eucalipto de Suzano plantou lá. Já tem 4 anos lá esse eucalipto. Inclusive, agora, ultimamente, pegou fogo. Só que a fazenda, a área que está o eucalipto, a fazenda vendeu essa terra. Eles iam desmatar tudo para fazer um condomínio fechado. 50 alqueires. Inclusive minha abelha está aí, entendeu? Então eu estou esperando a solução. Só que agora eu ouvi o administrador da fazenda, ele falou que o cara que comprou a fazenda, comprou essa área, estava esperando a celulose tirar os eucaliptos para ele fazer a parte de... que eles já tinham feito toda a demarcação da terra para construir o condomínio fechado, entendeu? Só que houve um problema, queimou os eucaliptos. A celulose mandou o aviso que não vai mais lá tirar, que agora eles que se viram para arrancar os eucaliptos lá, entendeu? E é o seguinte, como você está falando que a celulose plantou lá tudo, eu já estou nessa fazenda há 43 anos. O único problema hoje, o que eu vejo em apicultura é o seguinte, você arrumar um lugar para colocar abelha. Segundo, vandalismo, que nem mesmo que tem lá tudo, é tudo fechado. Depois que abriram tudo, essa fazenda foi, uma parte foi vendida, a outra parte não foi vendida, então ainda tem 450 alqueiros lá ainda nessa fazenda. Só que aconteceu o seguinte, os caras deixaram a mão de cuidar da fazenda. Então as divisas todas que tem em volta, era tudo fechado, ninguém entrava dentro da fazenda. Hoje o que acontece? Os caras entram lá dentro, roubam o que dá para roubar, vão caçar, vão pescar, e quando vê a abelha, aí marca um dia lá para roubar os mel, taca fogo nas caixas para roubar os mel. Essa fazenda... Não, ela não é da Suzano, eu sei que plantaram, a Suzano plantou os eucaliptos lá.
cara fomenta alguma coisa assim. Eu não sei o que é. É a Fazenda São Bento. Ela é conhecida em Mogi, todo mundo conhece a Fazenda São Bento, que ela é muito produtiva. Antigamente, quando eu conheci ela, há 43 anos atrás, ela é a maior produtora lá de tudo que você imaginava, ela tinha. Hoje não produz nem 1 quilo de feijão, os caras são obrigados a comprar no mercado. Você vê que existia lá dentro, funcionário da fazenda, existia 30 casas, era 30 empregados da fazenda, que trabalhavam lá. Tinha trator, caminhão, tinha até bomba de óleo diesel para abastecer os tratores e tudo. Tinha até um supermercado dentro da fazenda. Era um condomínio, né, que plantava, colhia e tonelada de milho, porco, gado, tinha tudo. Hoje já não existe mais nada disso. Acabou com tudo. A única coisa que gera dinheiro para eles é as 2 pedreiras que eles fizeram lá, que eles arrendavam, né? Você vê, eu conheço a primeira pedreira, que eu tinha abelha nessa pedreira, eu tinha 30 caixas lá, tivemos que tirar para os caras explorar a pedra. Você vê, já tem 30 anos que essa pedreira está no mesmo lugar lá explorando pedra. Só que as minhas abelhas eu tive que tirar de lá e levar para um outro lugar. Só que aí foi detorando, entendeu? Foi se acabando. Hoje eu tô já cheguei nessa fazenda a ter 130 caixas de abelha. Hoje eu tô com 12 caixas de abelha. Assim mesmo os caras vão lá ainda para roubar. Então não tem mais solução. Essa que é a questão. Marcos. Bom, Marcos, é o seguinte, converse com o pessoal da Camate, com o pessoal que utiliza as áreas lá, né? De repente a gente... Lá tem muito fazenda, tá sobrando. Agora um ponto importante que o Márcio contou é a questão... Primeiro, 2 coisas, né, que eu acho importante citar aqui. Né? Estou há 40 anos dentro das fazendas, que seja da Suzano, que outro, ou qualquer coisa. Né? A Suzano tem a equipe de patrimônio. A equipe de patrimônio é que ficam rodando dentro das fazendas, se tem roubo, se tem vandalismo, alguma coisa. Só que é uma equipe muito pequena para rodar toda São Paulo, todas as fazendas de São Paulo. No caso do Oeste Sul, quem mais denuncia os clandestinos são os próprios apicultores. Então, no Vale do Paraíba a gente não tem tanta questão de clandestino, mas esse ano até que está aparecendo bastante. Por quê? O patrimônio agora está começando a se ligar do pessoal que estão instalando e o pessoal da silvicultura também. Mas eu tenho certeza que tem muito apicultor lá que a gente não sabe que tem, tá? Questão de roubo. Vale do Paraíba e Alto Tietê. Vocês viram no mapinha ali a quantidade de apicultor que tem. Ah, eu não vou colocar porque tem muito roubo, tem muito vandalismo. Mas se a gente for comparar o número de apicultores que a gente tem no Vale do Paraíba com a quantidade de roubo, quando a gente compara com o pessoal do Oeste e Sul, com a quantidade de apicultor e a quantidade de roubo, de vandalismo, é muito maior. Mas por quê? Por quê? Porque lá é mais violento? Lá tem mais roubo, ladrão? É porque justamente tem menos apicultores nas fazendas. Quanto maior o número de apicultores nas fazendas, maior a rotatividade dos apicultores dentro da fazenda, maior o controle, maior a vigia dos apicultores dentro da fazenda, tá? Então assim, quando você vai chegar na Camate e fala assim, como que é as fazendas Suzano? Só tem roubo, mas também é uma fazenda de 20 mil hectares que tem 2 apiários com 20 caixas cada um, que o cara vai visitar o apiário 6 vezes, uma vez por cada 6 meses, e não quer que tenha roubo, tá? Então assim, são algumas coisas que a gente tem que botar no papel e administrar e saber, né? Eu canso de falar para associações. Pessoal, faça um planejamento. A gente não precisa ter um apicultor por fazenda. Poxa, se organizem para fazer um bloquinho de apicultores para utilizar a mesma fazenda. Não, mas é pouco eucalipto. Não é pouco. Basta um pouquinho de organização, tá? Diga. Inclusive, como eu falei para você, antigamente não tinha roubo, porque aqui a Fazenda São Bento, se você deve conhecer, aqui do lado de cá é a Ayrton Senna. E aqui é isso, 30 anos atrás, você ia lá, a polícia te parava, polícia florestal. Todo dia eles andavam lá dentro, todo dia. Faz 30 anos que eu não vejo mais nenhuma viatura passar lá dentro. Então os caras vão caçar, faz tudo o que quer, quer dizer, tá tudo abandonado. E tem muita essa questão dessa fazenda aí. Vou dar rapidinho. 10 minutinhos já. Uma hora, você. 40 minutos. Mas o da conhecimento lá que passava, Esqueci. Posso continuar aqui, pessoal? E aí a questão do acesso do posto apícola, né? De novo a questão dos 2 quilos, que vai ser revertida automaticamente para os apicultores, para a associação. Né? E aí o que eu comentei para vocês, né? Da importância de ter esses apicultores dentro das fazendas como nossos guardiões, né? Nossos guardiões florestais. A questão de aviso de incêndio, aviso de vandalismo, de roubo. No Vale do Paraíba, eu tenho muita proximidade com os apicultores, né? Então, vira e mexe, o seu Amorim, que é um apicultor de uma associação lá de São Luís do Paraitinga, né? Mandando mensagem no WhatsApp, Danilo, estão cortando o eucalipto aqui. Ó, Danilo, ó, fazenda X está pegando fogo. Agora, esse mês de junho, julho e agosto, é o show
de mensagem de cor de fogo. E tá certo, porque eles estão protegendo o que é deles também. Se queimar o eucalipto, não tem flor. Né? E eu acho que para finalizar, um pouquinho dos indicadores que a gente utiliza. Porque para o programa existir, a gente tem que levantar esses indicadores para trazer a gerência da importância de ter esses programas dentro da empresa. Então são 3 tipos de indicadores que a gente utiliza. Indicador de processo, que é o número de associações que a gente atende, e o número de produtores atendidos. Então são aqueles 500 e poucos apicultores que isso daí a gente leva lá para cima. Os indicadores de resultados, que é o percentual de localidades prioritárias atendidas pelo programa. O que é a localidade prioritária? É onde que a empresa tem alguns impactos, né? Então, geralmente é em áreas que tem as fábricas ou de muita movimentação de caminhão para cima e para baixo. Esse é só um exemplo, mas tem outros quesitos, né? A questão de áreas prioritárias. Renda anual do produtor com atividade apícola em áreas da Suzano. Então, quanto que está tendo geração de renda da Suzano para os apicultores? Então, esse é um número que a gente leva lá para cima. Assim como o número de colmeias e a produção de mel produzidas dentro das fazendas. E os indicadores de impacto, que é a produção de mel em áreas da Suzano, produção de total e a receita da contrapartida das associações. Então, esse daqui é um dos mais importantes. O quanto de mel... Aí eu falo assim, por que vocês querem saber o número de colmeias total, sendo que eu não tenho a parte da grande parte das abelhas não estão dentro da Suzano? É justamente para a gente ver o impacto que está gerando. Qual que é a porcentagem que o apicultor está utilizando do pasto das suas colmeias dentro da área Suzano? Qual que é a porcentagem da renda total que ele está tendo com a venda de mel que ele está vendo dentro da Suzano? Esse é um valor muito importante. Alguns apicultores eles batem o pé para não passar esses dados. A gente não tem intenção de jogar para o mundo, né? Quanto que o Marco produziu, quanto que o Thomas produziu. Não, é para a gente quer mostrar qual que é a porcentagem de produção, qual que é a representatividade que a Suzano tem com a cadeia apícola na região. Tá? E para o programa continuar e existir e aumentar, a gente só vai conseguir com a importância desses números aí. Tá? Vai bom. Uma pergunta, curiosidade. Pasto apícola com planta que tem fruta? Pasto apícola com planta que tem fruta é vantajoso, seja lá para o citricultor, quem tem macieira, enfim, as frutas, né? Aumenta a polinização das flores, consequentemente tem maior produção de fruta. No caso do eucalipto, a polinização que as abelhas fazem no eucalipto, qual é a vantagem para o produtor de eucalipto, no caso do Suzano, que administra e quem tem tração de eucalipto? Já a questão da celulose, nenhuma, não vai interferir em nada. O que acontece? Tem algumas regiões que têm os experimentos com clones ou com espécies diferentes que eles fazem para poder produzir mais celulose, qual que não vai e tal. E aí nessas regiões, às vezes eles solicitam alguns apicultores para instalar apicultor lá, para poder fazer essa polinização dentro desses experimentos que eles vão fazer para gerar sementes mais produtivas, para poder estar desenvolvendo o experimento. Mas para a produção de celulose, não. É só isso daí, um pouquinho. Né? Lógico que depois vamos conversar mais, né, Lai? Pessoal, vamos fazer as perguntas? Orlando. O programa da Suzano, ele tem uma capacidade e tem um número de apicultores. Como é que isso funciona? Qual é o resultado disso com relação ao que ela pode oferecer e o que tem que os apicultores utilizam? Você tem isso? E uma outra coisa, a Suzano está trabalhando, ou isso é só balela, conversa, com o eucalipto que não produz, que não tem flor, que não tem... Orlando. Orlando, é o seguinte, a gente tem os dados das fazendas, pelos hectares, e a partir daí a gente tem uma mensuração de quantos apiários pode colocar, quantos colmeias dá para cada fazenda. Eu acho que a gente não tem detalhe, a fazenda São Manuel pode colocar 500 colmeias, não. Mas a gente consegue puxar e fazer o cálculo tranquilo. Uma coisa que eu até estava conversando com o Eloy um pouco antes, a questão das fazendas. Né? A região oeste-sul está superlotada de apicultores. Né? Então, se por um acaso a Pacama for, né, vamos fazer parceria e tal, seria partilizando das áreas em São Paulo que tem excesso de pasto apícola, que seria o caso da região de Alto Tietê e Vale do Paraíba. Vou citar um exemplo aqui que teve um ano que a APTA ficou sem pasto apícola. E é chato isso, né? Porque a gente oferece um programa, só que a gente tem que pensar que, querendo ou não, a Suzano produz celulose. Então eles vão sempre colocar em primeira mão a produção de celulose. É lógico que a gente não vai chegar chutando o apicultor. A gente tem que sempre remanejar. Tanto que
a partir dessa demanda aí, que a gente começou a estudar essa questão de trazer alguns apicultores para a região do Vale do Paraíba e OTT, para tentar compensar essa questão de falta de pasto apícola de lá. Tá? Então o programa não é subaproveitado, ele está sendo aproveitado. Sim, sim. É que é questão cultural, né? A região do Vale do Paraíba e OTT é formada por pequenos apicultores. Não tem uma produção forte de apicultura. O que leva a essa falta de apicultura lá dentro. Diferente da região mais sul, que é super lotada porque tem uma cultura agrícola. Isso. E o transgênico? No transgênico, assim, são inúmeros clones que a Suzano trabalha. Alguns deles realmente têm uma floração mais tardia, ou tem uma floração de boa qualidade, ou às vezes não tem floração. Eu não conheço nenhum eucalipto na Suzano, pode ter, mas eu ainda não vi, que não tenha floração. Tem, só que vai variar muito da qualidade para qualidade. A respeito das fazendas transgênicas, na região do Vale do Paraíba e OTT que eu atuo, não conheço. Isso é uma parte já mais da pessoal da silvicultura e do melhoramento que está lidando com isso daí, eu não tenho acesso a isso. Mas por enquanto, das fazendas que eu atuo, só a questão de clone. Do plantio até a primeira florada demora o quê? 2 anos? Depende muito do clone, mas geralmente no segundo ano já está com flor. A minha pergunta dá para fazer sem microfone. Melhor. Assim, tem algum estudo feito, o impacto da transgenicidade no mel, no comportamento das abelhas? Tem alguma coisa com referência a isso? Eu atuei com o programa Colmeias, atuei com o programa orgânico no entreposto de mel, né? E a gente conversa muito com a questão de certificações, né? O pessoal, os inspetores, e não só a questão do transgênico do eucalipto, mas qualquer transgênico. Pólen, milho, soja. Tem um estudo, eu vou tentar buscar de onde que é, porque faz muito tempo que eu escutei isso daí. Que fizeram um estudo com camundongos, né, que tiveram alimentação à base dos transgênicos. Que não foi a primeira geração que teve mudanças neles, né, mas foi gerações futuras. Terceira, quarta geração. Isso foi comprovado. Eu vou tentar buscar e depois eu passo para vocês. Agora você imagina numa colmeia de apis, que o ciclo de gerações dela é muito mais rápido do que a do camundongo. Eu não estou afirmando nada. É o que eu penso. Eu acho que tem alguma coisa. Só que eu não posso comprovar, tá? É só uma opinião minha. Não tem estudo nenhum vinculado a isso, nada, Suzana, não tem feito nada. Mais alguma pergunta? Alguém quer perguntar? Fala a pergunta. Quanto tempo... Peraí, um minuto só, de volta. Quanto tempo pode ficar colmeia lá? Quantos anos? Quando for cortar o eucalipto, eles avisam antes? Mas tudo bem. Quanto tempo você levando a colmeia? Eles vão falar assim, quando o eucalipto está abrindo flor, quanto tempo pode ficar as colmeias e como eles avisam quando vão cortar esse eucalipto, eles dão quanto de prazo para a pessoa tirar essas colmeias do local e se já tem outro local para ir essas colmeias. Aula. Ó, o seguinte, a respeito da disponibilidade das fazendas. Né? Todo final do ano, a gente da responsabilidade social senta com o pessoal de silvicultura, corte, patrimônio, para fazer o planejamento das fazendas que vão ser distribuídas para os Suzano, para os apicultores. Dentro desse planejamento, a gente lista fazendas que os apicultores vão utilizar somente aquele ano. Essas fazendas que estão disponíveis não vão entrar para corte, não vão ter manejo. Se tiver alguma coisa fora de controle, o pessoal da Suzano avisa com pelo menos 1 mês de antecedência para que o apicultor se planeje para poder fazer a remoção. Mas é difícil isso acontecer, porque a gente faz o trabalho de planejamento e para distribuição do pasto apícola para as associações. Só outra coisinha. E se a pessoa, vamos falar que ele põe lá 100 colmeias, 200 colmeias, e ele vai a Suzana e fala assim, ó, você tem 1 mês para arrancar, e a pessoa não vai e arranca essa abelha. O que acontece com a abelha? O outro apicultor pega a Suzana, o que é feito nisso? Aconteceu alguma vez isso? Alguma coisa? Acontece sempre. Não, o que acontece, né? Vou dar um exemplo aqui, né? Esse ano, né, a gente falou assim, ó, a gente entrou com a lista das fazendas e a gente viu que na fazenda que foi retirada e que vai entrar para a colheita, tinha piagem. Então a gente, para a associação, vocês têm até o final de fevereiro para retirar essas colmeias aqui para passar para as fazendas que estão dentro da lista disponíveis. Ah não, Danilo, tranquilo, beleza. Passa janeiro, passa fevereiro, passa março, abril entra lá para arrumar a estrada para corte. E dão de cara com o quê? Com a apiário. E aí a Suzano não pode fazer nenhuma operação com a apiário lá dentro. E aí entra na briga com a associação. Eu brigo assim, eu dou uma mão para a Suzano e outra mão para o apicultor. Agora, se não colaborar, eu vou ter que brigar com ele. Né? Então, é uma briga, acontece, né? Mas a gente tenta fazer sempre do jeito organizado
e disciplinado para que não aconteça essas Mas situações. pode acontecer da própria associação arrumar outro apicultor e pedir para tirar aqueles enxames lá. É isso, Porque não vai ficar travando a Suzana. Não, mas aí a gente conversa de um jeitinho. Isso é algo diferente quando encontra a piara clandestino que está com. Né, aí é colocado uma placa de notificação que tem 10 dias para tirar. Se não tirar em 10 dias, a gente manda o pessoal tirar. E aí fica para os apicultores. Mas isso tem uma programação, né? Que é comunicada ao apicultor, à associação, com mês de antecedência, que você falou. Mas é difícil acontecer. Né, acontece de mudar o planejamento de corte, por exemplo, da Suzana. Mas quando acontece, a gente tenta equilibrar com os apicultores. O Esmeralda vai fazer uma pergunta. Sabendo que o eucalipto é muito alto, né? Isso vai produzir a flor e o néctar para as abelhas, tirar o néctar. E não é pulverizado nenhum agrotóxico na flor do eucalipto. Então o mel é um mel mais puro. Eu cheguei no Ceasa e eu fui comprar um coco orgânico, falei, escuta, por que o coco é orgânico? É porque tem que ser, e ter uma distância longe de alguma agricultura, né, que é onde eles pulverizam. Eu digo, mas eles não vão pulverizar na altura daquela, vão pulverizar a flor do coco. Não, é o adubo que é colocado lá na raiz do coco que vai contaminar, aquele adubo vai contaminar o néctar. Uma coisa assim. Então, eu quero dizer o seguinte, o mel de eucalipto é mais puro, então, não tem muito agrotóxico, tem uma porcentagem. O nome é Esmeralda. Esmeralda? Seguinte, questão de mel mais puro. Se o mel é mel, se for mel, ele é puro. Agora a diferença é se é o mel convencional ou mel orgânico. Para ser mel orgânico, não depende só da questão se é adubado ou não, se é usado agrotóxico ou não, mas tem uma porção de variedades que vai se tornar orgânico ou não. Eu falo para o pessoal quando faz a inspeção que para cada quilo de mel orgânico se produz 1 quilo de papel, porque é muita documentação, muitas coisas que tem que ser avaliadas para ser uma produção orgânica. Agora, vou fazer um parênteses. A gente disponibiliza as fazendas que raramente possuem manejo de adubação ou controle de formiga, tá? Tanto que tem alguns apicultores que conseguem tirar a certificação orgânica dentro das fazendas. Por exemplo, a Vanilda, a gente tem um exemplo da Vanilda que teve lá em São Luís do Paraitinga e tem mais alguns outros. Mas é porque durante um intervalo, não é transgênico, clonação, apenas o eucalipto clonado. Tá? Se for transgênico, não. Agora acontece que tem alguns, principalmente na região de, eu não lembro se foi Capão ou Botucatu, que às vezes eles fazem pulverização no mês de junho, maio, pro tal de, me desculpe se eu estiver errado, mas eu acho que é tipo um besouro que ataca o eucalipto. Né? E aí sim, aí quando tiver, às vezes são de forma aérea, e aí a gente entra em contato com os apicultores para que faça a remoção daqueles apiários em determinada época do ano para depois retornar. Só que é aplicado numa época que não tem floração do eucalipto. Se tiver, pega o finalzinho, então daí a gente tem que sempre estar avaliando, mas a associação está sempre acompanhando esse processo. Mais uma pergunta? Você sabe se tem algum estudo sobre uma nova planta aí, no kiri japonês? É uma árvore de crescimento rápido, madeira leve e resistente a pragas em uso tanto de celulose quanto em uso de construção civil. Kiri? Kiri, K-I-R-I. Legal. Mais alguma pergunta, gente? Não, Thiago. Diego? Eu posso fazer uma assim? Posso descer? Tiago, representante do Aperto na Mídia. Diego. Uma questão. Boa noite. Bom, então, com relação sobre o pasto apícola de eucalipto, acabou a florada, aí a abelha vive do quê? Pergunta. Fazenda Suzano não é só eucalipto. Grandes parte das fazendas tem uma boa porcentagem de reserva, né? Tanto que quando a gente faz esse planejamento das fazendas, né, a distribuição das apiárias da fazenda, a gente preserva essa questão de reserva legal e LPP. Só que, assim, na região do Vale do Paraíba GT, silvestre dá mais ou menos, tá? Que hoje em dia a gente não consegue mais fazer um planejamento de florada que está totalmente louco, né? Mas geralmente pega de outubro, novembro até janeiro, fevereiro, e logo em seguida o eucalipto que pega de março, abril, até junho, maio e junho mais ou menos. Então os apiários que estão lá dentro, se é um apicultor que cuida realmente do apiário, eles vão ser tratados, tá? Por mais que tenha a questão de reserva lá, dependendo da região, não vai ter floração no meio e segundo semestre. Tem algumas regiões do Vale do Paraíba que até apresentam bastante carne no final do ano, no meio do ano, que é de açapiche.
tem bastante aça-peixe, que dá um pouco de subsistência para as abelhas de inverno, né? Mas são raros os apiários das regiões que tem lá. Aqui, ó. Mais um. Quando você fala fazenda Suzano, é propriedade Suzano ou a Suzano aloca a renda por períodos médio ou longo, que seja com outros terceiros? Boa pergunta, mas era isso que eu ia comentar que eu tinha esquecido. São três formas que tem, são três tipos de fazenda que tem dentro da Suzano. Uma fazenda própria, segundo, fazendas arrendadas, que tem um contrato específico, e fazendas em forma de fomento. As que são utilizadas para o programa Colmeia são só fazendas próprias Suzano, tá? Ah, mas por que eu não posso utilizar arrendamento e tal? Porque a forma de contrato de arrendamento com o proprietário da terra é exclusivamente para plantio de eucalipto. Ah, e por que de fomento? Fomento você pode até colocar desde que o contrato seja com o proprietário da terra, não com a Suzano. Mas mesmo assim a Suzano tem que ter o controle dos apiários que estão sendo instalados dentro do fomento. Mas a gente evita de até de falar de fomento, a gente deixa mais para a própria para manter a gestão. Você está falando para pôr o apiário lá. Quer dizer, eu vou pôr a abelha lá. Então eu que vou colocar as minhas abelhas lá, com as minhas caixas, tudo lá, ou vocês vão fornecer o produto? Não, é seu. Aí nesse produto meu eu vou pagar 2 kg de mel por ano. Como é ano? Se eu não produzir nada, vai pagar. Vai ter que pagar. Só que para quem que você paga? Associação. Para a organização que você pertence. Então se você, agricultor, fala, poxa, mas Suzano, o cara ganha bilhões lá, e não tem uma caixinha para comprar pra gente. Mas você lembra o tanto que veio de contrapartida? 146 mil. 146 mil, dá para comprar umas caixinhas. Né? Então a organização tem que se organizar e fazer proveito desse arrendamento. E os agricultores que utilizam essas fazendas e participam das organizações têm que dar valor ao que está pagando também e cobrar das organizações que participam. É, porque a Suzano está ganhando em cima disso, porque ela está ganhando o produto lá fora, né? Porque nós estamos com lá dentro. E qual, se tem 120 comércios, lá né? na fazenda. Hoje eu não tenho lá. Que apicultor que conhece que quando arrenda a área, o proprietário não cobra nada? Não, eu pago lá. 40 anos que eu estou lá, eu pago 10% da minha produção. Se eu produzir 500 quilos, eu vou pagar 20%, então, em vez de você 10% em cima dos 500 quilos. Em vez de você estar pagando para o proprietário da fazenda, você vai estar pagando para a associação. Quem está sendo Quer dizer, beneficiado? os 2 quilos que está cobrando por caixa é bem 0,10% quase. Mas se eu produzir muito mais do que 20 quilos na colmeia, eu vou pagar só os 2 quilos. Só o álcool, mais ou menos. Só fazer uma pergunta. Esse eucalipto, quantas vezes de flora por ano? Um só. Mas não tem assim, outro tipo de... E aquela colmeia, durante o ano, levar em outro eucalipto que esteja florando, é só aquela florada mesmo, uma vez só no ano? Bom, o que acontece é o seguinte, eu conheço bastante a região do Vale do Paraíba e Altité, né? Estou lá desde 2014, acompanhando. E é engraçado que por mais que seja uma região só, o Vale do Paraíba, eu brinco que são várias micro-regiões do Vale do Paraíba. Então, muitas vezes, não só para a questão do clone, mas da região que está sendo plantado, tem uma variação muito grande de tempo de floração, né? Então, se você consegue administrar, né, acompanhar as floradas em determinadas regiões, não que você tenha florado em várias épocas do ano, mas você pode estar estendendo essa floração, esse tempo de floração para a produção de mel. Ele não floresce tudo de uma vez, ele aos poucos. O pé de eucalipto, ele não floresce tudo de uma vez. Ele vai abrindo as flores aos poucos. Entendeu? E ela não é só aquele dia, ela floresce 15 dias. Pessoal, não precisa 20 dias. O café, 3 dias, só acabou. Café. Nessa floração que você falou, precisa migrar as colmeias, ir andando com as colmeias de acordo com a floração, ou ela está no... Eu não conheço, pelo menos na região da PST, eu não conheço nenhum apicultor que chegou a acompanhar essa floração. É fixo, né? Põe ali e Fixa. deixa lá. Ela Não, eu sei que se você tem a floração aqui e a colmeia está aqui, você está perdendo ela. Exatamente. Então falta um pouco desse olhar. Não, mas aí o que você pode fazer, se você for colocar lá, você não põe, você tem 30 caixas, você vai pôr 30 caixas aqui, não. Põe 10 aqui, você anda mais 1000 metros, põe mais 10 caixas, põe mais 10. Mas você tem que aproveitar. Entendeu? Aí você bom, pessoal, é o seguinte, pessoal, nós estamos aqui representantes lá do Altité, do Altité, do Vale do Paraíba, estão todos aqui, ó. Está ficando fácil. Nós vamos entrar em contrato, vamos fazer esse contrato, né, com a Suzano. Depois nós vamos convidar os apicultores, né, para fazer parte e colocar as abelhas
num local determinado. E claro que isso deve ter um cronograma, deve ter organização, tudo direitinho, né? Não é de qualquer jeito. Eu acho assim, Eloy, isso aqui foi um resumão do que é o programa Comércio, né? Então acho que cabe a gente depois sentar e ver os detalhezinhos, né? Vamos fazer isso. E tocar o ar. Pessoal, todos assinaram a lista de presença? Obrigado. Alguma pergunta a mais? Alguma dúvida? Ricardo, Návega, você que é lá Santo Antônio de Cunha? É de Cunha. Zé Maria. Oi? 1 minuto, por Zé Maria. Eu pergunto, essa Bracel trabalha com o quê? Com celulose. Celulose, porque na realidade a Bracel tem uma Bracel condutores elétricos que trabalhava com condutores elétricos há 50 anos atrás. São aqueles caras aqui, ó. Não, acho que não. Entendeu? Inclusive, nós ganhamos a concorrência da Pirelli para fazer o segundo motor mais grosso do mundo. Em 81 nós já mexemos, não conhecia. Zé Maria, coisa do século passado, nós estamos agora no. Gente, vamos convidar a nossa diretora de divulgação, Vanilda Gianice. Vamos entregar o diploma do nosso querido Daniel e agradecer, vamos entrar em contato. E se futuramente a gente convida você para depois esclarecer alguma coisa, tirar dúvidas, né? Oi, Eloy, eu que agradeço aí a paciência, como diz. Espera um pouquinho só. Agradeço aí esse tempinho que você tem para escutar e eu tenho, marque meu telefone aí, qualquer dúvida me procure e a gente vai batendo papo. Eu fiquei contente de ver o pessoal vai para ele aqui. Tá bom. Não, apresenta a câmera lá, por favor. O senhor Daniel agora é um homem diplomado. Perguntas a mais? Oi? Tenho. Aqui tem também, não tenho? Vamos para o sorteio? Ó, nós temos aqui 3 livros de cera de abelha do Radamés Ovaro. Temos alguns bonés, uma camisa. Ô, Návila, fica na sua. Temos um livro do Ravi, da escritora Gianice França Alves, não sei se ela está aqui. Depois quem for sorteado pega o autógrafo dela. E depois nós temos um saco aqui de que mesmo, Maria? Pinha do Norte? Fruta do Conde. Ah, fruta do Conde? Eu achei que era Temoia. Oi? Alguma pergunta, não? Mais? Návega. Vocês dois por Simone, né? Na Serra de Mogi. Estamos namorado. 3. Número 3. Tem a Serra de Tapeti, que é... Nossa, milênia. Você está indo aí, então sendo assim, 3. do lado de cá não tem a gente. Ali já é aquela... Que número? Onde está a fábrica ali? Antenor? Antenor? Vendeu toda aquela parte. Fica 18. Fica aqui para ajudar mais. Hoje só está com 450. O livro de cera de abelha, não você. Número 18. 18. Maria José. Pula, próximo. Ele já tem esse livro. Outro. 5. Hélio, cadê o Hélio? O Hélio. Próximo. 20. Eu que? Marcos. 13. Peraí, Marcos. Eu tenho? Não sabia. 13. 26. Jones Brito de Oliveira. Jones. Já tem outro. 7. Antônio N. Pimentel. Outro. 12. Rosângela. Já tem outro. 15. Vamos trocar esse brilho. Selma de Oliveira. Já tem. Outro. 6. Reginaldo Sampaio da Silva. Oi? Outro. 17. Pergunta quem não tem. Gianice. Outro. 2. Anderson. Pergunta quem não tem. Quem não tem? Esmeralda. Outro. 23. Oi? 23. Agora as bonés. 23. Quase 23. 10. Peraí. O Vanini lá, o Diego. Tomás. É o Tomás? Outro? 10. Ricardo Návega. Não, isso aí já tem, já tem 15 bonecas. Estou montando uma loja. Mais um. 8. Vai montar a loja agora. Zé Maria. Outro. 25. Boné não quer demais, né? Itzior está dando. Palmeirense. Mais um. 22.
Geraldo. Não, peraí. Geraldo. Vanini também. Vanini? A mulher é Pô, gente. Acabou? Não, a camiseta agora. 17. Uma camisa. 19. 19. Sebastião Sebastião. Alexandre foi embora. Pessoal, é assim. Obrigado a todos vocês. Na próxima palestra nós vamos trazer aqui o Joail, lá do Rio de Janeiro, vai falar da apicultura entre o Brasil e Estados Unidos, que vai ser no dia 7 de maio, certo? Então, muito obrigado a todos vocês. Obrigado, o Daniel. E quem quiser pegar fruta, pega aqui, tá?